Você deseja a força que Deus dá? Sermão número 17, pregado na manhã de domingo, 1º de abril de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Gênesis 49, 23 e 24. Deve ter sido uma bela visão ver o grisalho Jacó sentado em sua cama enquanto ele concedia sua bênção de despedida a seus 12 filhos antes de morrer. Ele havia sido nobre em muitos casos durante sua vida. No local onde dormiu em Betel, no riacho de Jaboque e na parada de Peniel. Ele era um ancião glorioso, diante de quem poderíamos nos curvar com reverência e dizer verdadeiramente: havia gigantes naqueles dias. Mas sua cena final foi a melhor. Acho que se alguma vez ele se destacou mais ilustremente do que em qualquer outro momento, se sua cabeça foi em uma estação mais elevada do que em qualquer outra, cercada por um halo de glória, foi quando ele morreu. Como o sol ao se pôr, ele parecia então ser maior em brilho, tingindo as nuvens de sua fraqueza física com a glória da graça interior. Como bom vinho que escorre até o fim, sem mistura de resíduos, assim Jacó, até a hora de sua morte, continua a cantar sobre o amor, misericórdia e bondade, passado e futuro. Como o cisne que, como dizem os antigos escritores, não canta toda a sua vida até chegar a hora de morrer, assim o velho patriarca permaneceu em silêncio como um cantor por muitos anos. Mas quando ele se estendeu em seu último leito de descanso, ele permaneceu ele mesmo em sua cama, virou seus olhos ardentes de um para outro filho e, embora com uma voz rouca e vacilante pela idade, ele cantou um soneto para cada um dos seus descendentes, como os melhores poetas terrestres, sem inspiração divina, não podem tentar imitar. Olhando para seu filho Rúben, uma lágrima caiu em seus olhos, pois ele se lembrou do pecado de Rúben. Ele passou por Simeão e Levi, dando uma leve repreensão. Sobre os outros, ele cantou um verso de louvor, enquanto seus olhos viam a história futura das tribos. Pouco a pouco, sua voz falhou, e o bom velho, com a respiração cansada, com os olhos repletos de fogo celestial e o coração grande como o céu, ergueu a voz para Deus e disse: tenho esperado por tua salvação, ó Deus. Descansou um momento em seu travesseiro e, novamente sentando-se, recomeçou a tensão do momento, passando brevemente pelos nomes de cada um. Mas, quando ele olhou para José, seu filho que por tanto tempo parecia perdido para sempre, mais uma vez, quando ele olhou para ele, eu imagino aquele ancião enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Lá estava José, com toda a sua mãe Raquel em seus olhos, aquela querida e amada esposa dele que já tinha ido há tempos. Lá estava ele, o menino por quem aquela mãe havia orado com toda a ansiedade de uma esposa oriental. Por longos 20 anos, ela permaneceu como uma mulher estéril e já sem esperança, até que José chegou. Como Jacó amava o menino por amor de sua mãe, embora ela tivesse sido enterrada por tantos anos e fora escondida sob a relva fria. O velho Jacó também o amava muito. Mas mais do que isso, ele o amava por suas aflições. José foi separado dele e foi vendido para o Egito. Seu pai relembrou as provações de José na casa da escravidão e na masmorra, e lembrou-se também de sua dignidade real como príncipe do Egito. E agora, com uma explosão completa de harmonia, como se a música do céu tivesse se unido à dele, como quando o rio largo encontra o mar e a maré que sobe se amálgama com a corrente que desce e se expande em uma ampla extensão, assim a glória do céu encontrou o êxtase de seus sentimentos terrenos, e dando vazão à sua alma, ele cantou: José é um ramo frutífero, sim, um ramo frutífero junto a um poço, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o entristeceram gravemente, atiraram nele e o odiaram, mas seu arco permaneceu em força,
e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Dali é o pastor, a pedra de Israel. Sim, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Que estrofe esplêndida para encerrar! Ele tinha apenas mais uma bênção para dar, mas certamente esta foi a mais rica que ele conferiu a José. José está morto, mas o Senhor tem seus Josés agora. Ainda há alguns que entendem por experiência, e esse é o melhor tipo de entendimento, o significado dessa passagem. Os arqueiros o entristeceram gravemente, atiraram nele e o odiaram, mas seu arco permaneceu em força e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Há 4 coisas para considerarmos esta manhã. Em primeiro lugar, o ataque cruel. Os arqueiros o entristeceram gravemente, dispararam contra ele e o odiaram. Em segundo lugar, o guerreiro blindado, mas seu arco permaneceu em força. Em terceiro lugar, sua força secreta. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelo grande poder do Deus de Jacó. E em quarto lugar, o glorioso paralelo traçado entre José e Cristo. Dali é o pastor, a pedra de Israel. Primeiro então começamos com um ataque cruel. Os arqueiros o entristeceram muito. Os inimigos de José eram arqueiros. O original diz mestres das flechas, isto é, homens que eram treinados no uso da flecha. Embora todas as armas sejam igualmente aprovadas pelo guerreiro em sua sede de sangue, parece haver algo mais covarde no ataque do arqueiro do que no do espadachim. O espadachim se posiciona perto de você, pé a pé, e permite que você se defenda e desfira seus golpes contra ele. Mas o arqueiro fica à distância, esconde-se em emboscada, e sem que você saiba, a flecha vem zunindo pelo ar e talvez penetre no seu coração. Assim são os inimigos do povo de Deus. Eles muito raramente vêm de igual para igual conosco. Eles não mostrarão seu rosto diante de nós. Eles odeiam a luz, eles amam a escuridão. Eles não ousam vir e nos acusar abertamente na nossa cara, pois então poderíamos responder. Mas eles atiram a flecha de longe, de modo que não podemos responder. Covardes e astutos como são, eles forjam suas pontas de flechas e as apontam, aladas com penas de pássaros infernais, no coração do povo de Deus. Os arqueiros entristeceram muito o pobre José. Vamos considerar quem são os arqueiros que atiraram tão cruelmente contra ele. Primeiro, havia os arqueiros da inveja. Em segundo lugar, os arqueiros da tentação. E terceiro, os arqueiros da calúnia e da malícia. Primeiro, José teve que suportar os arqueiros da inveja. Quando ele era um menino, seu pai o amava. O jovem era justo e bonito. Pessoalmente, ele deveria ser admirado. Além disso, ele tinha uma mente gigantesca e um intelecto elevado. Mas o melhor de tudo, nele habitava o Espírito do Deus vivo. Ele era alguém que falava com Deus, um jovem piedoso e devoto, amado por Deus, ainda mais do que era por seu pai terreno. Oh, como seu pai o amava, pois em sua afetuosa afeição, ele fez para ele um casaco principesco de muitas cores e o tratou melhor do que os outros. Uma maneira natural, mas tola, de mostrar seu carinho. Portanto, seus irmãos o odiavam. Muitas vezes eles zombavam do jovem José quando se retirava para suas orações. Quando ele estava com eles longe da casa do seu pai, ele era seu servo, seu escravo. A provocação, a zombaria, muitas vezes feriam seu coração e a criança suportou muita tristeza secreta. Num dia mau, como aconteceu em determinado momento, ele estava com eles longe de casa e eles pensaram em matá-lo. Mas a pedido de Rúben, eles o colocaram em uma cova, até que, como a providência queria, os ismaelitas passaram por ali.
Eles então o venderam pelo preço de um escravo, tiraram-lhe o casaco e o mandaram embora nu. Eles não sabiam e não se importavam para onde, desde que ele pudesse estar fora do seu caminho e não mais provocar sua inveja e sua raiva. Ó, as agonias que ele sentiu ao separar-se de seu pai, perdendo seus irmãos, sem um amigo, arrastado por vendedores cruéis, acorrentado a um camelo, talvez com grilhões em suas mãos. Aqueles que suportaram as algemas e grilhões, aqueles que sentiram que não eram homens livres, que não tinham liberdade, podem dizer quão dolorosamente os arqueiros o entristeceram quando dispararam contra ele as flechas de sua inveja. Ele se tornou um escravo, vendido de seu país, arrastado e separado de tudo que amava. Adeus ao lar e a todos os seus prazeres. Adeus aos sorrisos e carinhos de um pai amado. Ele agora deve ser um escravo e trabalhar onde o capataz dos escravos o leva. Deve ser exposto no mercado, deve ser despojado nas ruas, deve ser espancado, deve ser açoitado, deve ser reduzido de homem a animal, de homem livre a escravo. Verdadeiramente os arqueiros dispararam contra ele. E meus irmãos, vocês esperam, se forem os Josés do Senhor, que escaparão da inveja? Eu lhe digo, não. Aquele monstro de olhos verdes invejoso vive em Londres, bem como em qualquer outro lugar, e ele se insinua na igreja de Deus. Além disso, o mais difícil de tudo é ser invejado pelos irmãos. Se o diabo nos odeia, podemos suportar. Se os inimigos da verdade de Deus falam mal de nós, afivelamos nossos cintos e dizemos, vamos para o conflito. Mas quando os amigos dentro da casa nos caluniam, quando os irmãos que deveriam nos apoiar se tornam nossos inimigos, e quando eles tentam pisar em seus irmãos mais novos, então, senhores, há algum significado na passagem. Os arqueiros o entristeceram e atiraram nele e o odiaram. Mas bendito seja o nome de Deus. É doce ser informado de que seu arco permaneceu em força. Nenhum de vocês pode ser o povo de Deus sem provocar inveja. E quanto melhor for seus dias, mais será odiado. A fruta mais madura é mais bicada pelos pássaros, e as flores que estão mais tempo na árvore são as mais facilmente derrubadas pelo vento. Mas não tema, você não tem nada a ver com o que o homem dirá de você. Se Deus te ama, o homem vai te odiar. Se Deus te honra, o homem vai te desonrar. Mas lembre-se, você poderia usar correntes pelo amor de Deus. Para você, são correntes de ouro no céu. Você poderia ter anéis de ferro ardente em volta de sua cintura. E para você, isso seria como ter sua testa ornada com ouro em glória. Pois bem-aventurados sois vós quando, mentindo, disserem todo mal contra vós, por amor do nome de Cristo. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os primeiros arqueiros foram os arqueiros da inveja. Mas uma provação pior do que essa chegou para traspassá-lo. Os arqueiros da tentação atiraram nele. Aqui não sei me expressar. Eu gostaria que alguém mais qualificado para falar estivesse aqui, para que pudesse contar a você a história do julgamento e do triunfo de José. Vendido a um senhor que logo descobriu o seu valor, José foi nomeado o principal da casa e administrador da casa. Mas a mulher do seu senhor, uma amante libertina, fixou nele seu amor adúltero, e ele, estando continuamente em sua presença, era perpetuamente, dia após dia, solicitado por ela para atos malignos. Constantemente ele recusou, suportando um martírio no fogo lento de suas seduções. Em um dia agitado de concupiscência, ela o agarrou, procurando obrigá-lo ao crime. Mas ele, como um verdadeiro herói, como era, disse a ela: como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Como um guerreiro sábio, ele sabia que, nesse caso, fugir era a melhor parte da bravura. Ele ouviu uma voz em seus ouvidos: voe, José, voe. Não resta outro caminho para a vitória, senão a fuga. E ele fugiu, deixando sua roupa com sua perseguidora adúltera. Eu digo em todos os anais do heroísmo que não há um sequer que supere isso. Você sabe que é a oportunidade que torna o homem um criminoso, e José teve muitas oportunidades.
A importunação desviará e derrubará a maioria dos homens, principalmente quando ela vem como sedução. Ser assombrado dia após dia por solicitações do tipo mais suave, ser tentado hora após hora, ele precisa de uma força superangélica, um poder mais que humano, uma força que somente Deus pode conceder a um jovem para assim purificar seu caminho e obedecer a Ele de acordo com a palavra de Deus, sem contar os custos de tal obediência e não usar nada como atenuante ou desculpa e racionalização. Ele poderia ter raciocinado consigo mesmo: se eu me submeter e ceder, terei diante de mim uma vida de felicidade e prazer. Serei exaltado, serei rico. Sou apenas um escravo. Não posso evitar isso. Ela prevalecerá sobre o marido para me cobrir de honras. Mas se eu ainda mantiver minha integridade diante de Deus, serei lançado na prisão, serei jogado na masmorra. Não me espera nada além de vergonha e desgraça. Havia um poder de fato dentro daquele jovem coração. Havia um poder inconcebível que o fez virar as costas com desgosto indescritível, com horror e tremor, enquanto dizia: como posso? Como posso eu, o José de Deus? Como posso? Outros homens podem, mas como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Verdadeiramente, os arqueiros o entristeceram e atiraram nele, mas seu arco resistiu em força. Em seguida, outro exército de arqueiros o atacou. Estes eram os arqueiros da calúnia maliciosa. Vendo que ele não cederia à tentação, sua amante o acusou falsamente ao marido, e seu senhor, acreditando na voz de sua esposa, lançou-o na prisão. Foi uma providência maravilhosa que Potifar não o matou, pois Potifar, seu mestre, era o chefe dos matadores. Ele só tinha que chamar um soldado que o cortaria em pedaços na hora, mas ele o lançou na prisão. Lá estava agora o pobre José, seu caráter arruinado aos olhos do homem e muito provavelmente visto com desprezo até mesmo na prisão. Os criminosos básicos se afastavam dele como se o considerassem mais vil do que eles, como se fossem anjos em comparação com ele. Não é fácil sentir que seu caráter se foi, pensar que você é caluniado, que coisas são ditas sobre você que não são verdadeiras, mas que se apoderam de sua reputação e te destrói. O coração de muitos homens foi partido por isso, quando nada mais poderia fazê-lo ceder. Isso foi devastador. Os arqueiros o entristeceram profundamente quando ele foi tão caluniado, tão difamado. Filho de Deus, você espera escapar desses arqueiros? Você nunca será caluniado? Você nunca será alvo da malícia? É a sorte dos servos de Deus, em proporção ao seu zelo, serem maltratados. Lembre-se do nobre George Whitefield, como ele permaneceu firme e foi o alvo de todas as zombarias e escárnios de nossa cultura, enquanto sua única resposta era uma vida sem culpa. Como dizem os versos: e aquele que forjou o dardo e aquele que lançou o dardo, cada um tinha o interesse de um irmão como alvo em seu coração. Injuriaram-no e imputaram-lhe crimes que Sodoma nunca conheceu. Assim será sempre com aqueles que pregam a verdade de Deus e todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Todos devem esperar isso. Mas bendito seja Deus, eles não disseram coisas piores de nós do que disseram do nosso Mestre. O que eles colocaram em nossa conta? Eles podem ter dito de nós: ele está bêbado e é um bebedor de vinho, beberrão. Mas eles não disseram: ele tem um demônio. Eles nos acusaram de estarmos loucos. Assim foi dito de Paulo. Santa paixão, furor celestial, se pudéssemos morder os outros até que eles tivessem a mesma loucura abençoada. Pensamos que se formos loucos pelo céu, não escolheríamos ser sábios segundo o mundo. Não vemos sabedoria em preferir o inferno. Não podemos ver grande prudência em desprezar e odiar a verdade de Deus. Se servir a Deus é vil, pretendemos ser ainda mais vis aos olhos do mundo. Amigos, alguns agora presentes aqui sabem este versículo de cor. Os arqueiros o entristeceram muito, dispararam contra ele e o odiaram. Espere isso. Não pense que isso é uma coisa estranha.
Todo o povo de Deus deve ter algo disso. Não há estradas reais para o céu, são caminhos de provação e problemas. Os arqueiros atirarão em você enquanto você estiver deste lado do dilúvio. Vimos esses arqueiros atirarem suas flechas. Subiremos agora um pouco a colina, atrás de uma rocha, para olhar o guerreiro escudado e protegido e ver como está a sua coragem enquanto os arqueiros o entristeceram gravemente. O que ele está fazendo? Seu arco permanece em força. Imaginemos o escolhido de Deus. Os arqueiros estão lá embaixo. Há um parapeito de rocha diante dele. De vez em quando, ele olha para ver o que os arqueiros estão fazendo, mas geralmente fica atrás das rochas. Em segurança celestial, ele está colocado sobre uma rocha, sem preocupação de tudo que está abaixo. Sigamos o rastro da cabra selvagem, subindo as escarpas montanhosas, e contemplemos o guerreiro em sua firmeza lá. Primeiro, notamos que ele próprio tem um arco, pois lemos que seu arco permaneceu em força. Ele poderia ter retalhado, se quisesse, mas estava muito quieto e não iria lutar com eles. Se ele quisesse, ele poderia ter puxado seu arco com toda a sua força e enviado sua flecha para seus corações com uma precisão muito maior do que jamais haviam feito com ele. Mas observe a quietude do guerreiro. Lá ele descansa, esticando seus membros poderosos, sua morada de arco em força. Ele parecia dizer: vá em frente, sim, deixe suas flechas se gastarem, esvazie suas aljavas em mim, deixe suas cordas de arco se desgastarem e deixe a madeira ser quebrada com sua curvatura constante. Aqui estou eu, estendendo-me em repouso seguro. Meu arco permanece em força. Tenho outro trabalho a fazer, além de atirar em vocês. Minhas flechas são contra aqueles inimigos de Deus, os inimigos do Altíssimo. Não posso desperdiçar uma flecha com pardais lamentáveis como vocês. Vocês são pássaros comuns para o meu tiro nobre. Eu não desperdiçaria uma flecha com vocês. Assim, ele permanece atrás da rocha e despreza todos eles. Seu arco permanece em força. Isso é mansidão. Não quando suportamos porque somos fracos para revidar, mas quando temos força, mas não faremos por motivos nobres que glorificam a Deus. Marque bem sua quietude e paz. Seu arco permanece, descansa. Não está chocalhando, não está sempre em movimento, ansioso, mas permanece. Está bem quieto. Ele não toma conhecimento do ataque. Os arqueiros entristeceram profundamente José, mas seu arco não se voltou contra eles. Permaneceu em força. Ele não voltou seu arco para eles. Ele descansou enquanto eles se enfureciam. A lua fica sozinha para repreender todos os cães que ladram para ela. O leão se vira para rasgar cada cachorro que late para ele. As estrelas param de brilhar porque os rouxinóis as reprovam por sua obscuridade. O sol para em seu curso por causa da nuvem que o encobre. Ou o rio fica parado porque o salgueiro mergulha suas folhas em suas águas. Ah, não! O universo de Deus segue em frente, e se os homens se opuserem a ele, ele não os atenderá. É como Deus o fez. Está trabalhando junto para o bem naquilo que Deus determinou e não será interrompido pela censura, nem movido pelo elogio ou louvor do homem. Deixe seus arcos, meus irmãos, permanecerem quietos, para lutarem por Deus e não por vocês, por seus egos. Não tenham pressa em se defender. Deus vai cuidar de você. Entregue-se ao sossego do esconderijo do Altíssimo. Apenas seja muito valente pelo Senhor Deus de Israel. Seja firme na verdade de Jesus e seu arco permanecerá firme, não para a tua defesa, mas para a glória de Deus. Mas não devemos esquecer a próxima palavra. Seu arco residia em força, descansava em força. Embora seu arco estivesse quieto, não era porque estava quebrado. O arco de José era como o de William, o conquistador. Nenhum homem poderia dobrá-lo, esticá-lo, exceto o próprio José. Ele permaneceu em força. Eu vejo o guerreiro dobrando seu arco,
como com seus braços poderosos ele o puxa para baixo e puxa a corda para prepará-lo. Seu arco descansava em força, não estalou, não partiu. Sua castidade era seu arco, e ele não a perdia. Sua fé era seu arco, e isso não cedeu, não quebrou. Sua coragem era seu arco, e isso não lhe faltou. Seu caráter, sua honestidade era seu arco, ele também não jogou fora. Alguns homens são muito exigentes quanto à reputação. Eles pensam, certamente eles perderão seu caráter. Bem, se não os perdemos por nossa própria culpa, nunca precisamos nos preocupar com mais ninguém. Você sabe que não há um homem que se destaque que qualquer tolo no mundo não possa lançar alguma história ruim contra ele. É muito mais fácil colocar uma história à tona do que interrompê-la. Se você quer que a verdade dê a volta ao mundo, você deve contratar um trem expresso para puxá-la. Mas se você quiser que uma mentira dê a volta ao mundo, ela voará sozinha. É leve como uma pena e um sopro a carregará. É bem dito no velho provérbio: uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade está calçando suas botas. No entanto, não nos prejudica, pois se a luz, como uma pena, viaja tão rápido, seu efeito é quase tão tremendo quanto o efeito de uma pena, quando é soprada contra as paredes de um castelo forte. Não causa nenhum dano devido à sua leveza e pequenez. Não tema, cristão. Deixe a calúnia voar. Deixe a inveja lançar sua língua bifurcada. Deixe-a sibilar para você. Seu arco permanecerá em força. Ó guerreiro protegido, permaneça quieto. Não tema nenhum mal, mas como a águia em seu alto ninho, olhe para baixo sobre os caçadores na planície. Vire seus olhos ousados para eles e diga: você pode atirar, mas seus tiros não atingirão a metade do pináculo onde estou. Desperdice sua pólvora comigo, se quiser. Estou fora do seu alcance. Então bata suas asas, suba para o céu e ria deles com desprezo, pois você fez seu refúgio em Deus e encontrará uma morada inexpugnável. A terceira coisa em nosso texto é a força secreta. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Primeiro observe a respeito de sua força, que era a força real. Diz, os braços de suas mãos, não apenas suas mãos. Você sabe que algumas pessoas podem fazer muito com as mãos. Muitas vezes é um poder fictício. Não há força no braço, não há músculos, mas é dito de José, os braços de suas mãos foram fortalecidos. Era potência real, músculos verdadeiros, tendões reais, nervos reais. Não era simplesmente habilidade na mão, o poder de mover seus dedos muito rapidamente, mas os braços de suas mãos eram fortes. Agora, aquela força que Deus dá aos seus Josés é força real. Não é um valor ostentado, uma ficção, uma coisa de que os homens falam, um sonho etéreo, uma irrealidade insubstancial, mas é uma força real. Eu não gostaria de ter um combate com um dos Josés de Deus. Eu deveria achar seus golpes muito pesados, duros e mortais. Eu temo os golpes de um cristão mais do que os de qualquer outro homem, pois eles têm ossos e tendões e golpeiam com força sobrenatural. Que os inimigos da igreja esperem uma dura luta se atacarem um herdeiro da vida. Mais poderosos que os gigantes são os homens da raça celestial. Se eles, em um momento, se despertassem para a batalha, eles poderiam rir da lança e da armadura poderosa. Mas eles são uma geração paciente, suportando males sem ressentir-se deles, sofrendo escárnio sem injuriar o escarnecedor. Seu triunfo está por vir quando seus inimigos receberem a vingança devida. Então será visto por um mundo reunido que o pequeno rebanho eram homens de alta posição e a escória de todas as coisas, segundo o mundo, eram verdadeiramente homens de verdadeira força e dignidade. Mesmo que o mundo não perceba, o favorecido José tem força real, não apenas em suas mãos, mas em seus braços. Poder real, poder real. Ó inimigos de Deus,
Vocês pensam que o povo de Deus é desprezível e impotente, mas saibam que eles têm verdadeira força da onipotência de seu Pai, um poder substancial e divino. A tua própria força derreterá, cairá e morrerá, como a neve no topo da montanha baixa, quando o sol brilha sobre ela, ela se derrete em água. Mas nosso vigor permanecerá como a neve no cume dos Alpes, inalterada por eras. É uma verdadeira força invencível. Então observe que a força do José de Deus é a força divina. Seus braços foram fortalecidos por Deus, porque um dos verdadeiros ministros de Deus prega o Evangelho poderosamente, como um Lutero, como um Paulo, como um Calvino, como os puritanos. Porque Deus lhe dá assistência. Porque José resiste à tentação, porque Deus lhe dá ajuda. A força de um cristão é a força divina. Meus irmãos, estou totalmente convencido pela palavra de Deus de que o pecador regenerado não tem nenhum poder em si mesmo, exceto aquele que lhe é dado do alto. Eu sei que mesmo se eu já estivesse com meu pé sobre o umbral dourado da porta do céu, e se eu pudesse colocar este polegar no trinco, eu não poderia abrir aquela porta, depois de ter ido tão longe em direção ao céu, a menos que eu ainda tivesse poder sobrenatural comunicado a mim naquele momento. Se eu tivesse uma pedra sequer para levantar, para trabalhar minha própria salvação, sem a ajuda de Deus para fazer isso, eu estaria perdido, mesmo que fosse muito pequena a pedra. Não há nada que possamos fazer sem o poder de Deus. Toda a verdadeira força é divina. Como a luz vem do sol, como a chuva do céu, assim a força espiritual vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Novamente, gostaria que você notasse no texto de que maneira abençoadamente familiar Deus dá essa força a José. Diz: os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Assim, representa Deus colocando suas mãos nas mãos de José, colocando seus braços nos braços de José. Antigamente, quando todo menino tinha que ser treinado no arco e flecha, você poderia ver o pai colocando as mãos nas mãos do seu filho e puxando o arco para ele, dizendo: pronto, meu filho, desta maneira, puxe o arco. Assim, o texto representa Deus colocando sua mão na mão de José e colocando seu braço largo ao longo do braço de seu filho escolhido para que ele pudesse ser fortalecido. Como um pai ensina seus filhos, assim o Senhor ensina aqueles que o temem, que foram chamados segundo o seu propósito soberano. Ele coloca os braços sobre eles, assim como Eliseu colocou sua boca sobre a boca da criança, com sua mão sobre a mão da criança, com seu pé sobre o pé da criança. Assim Deus colocou sua boca na boca de seus filhos, sua mão na mão de seu ministro, seu pé no pé do seu povo, e assim Ele nos fortalece. Maravilhosa condescendência. Vocês, estrelas da glória, vocês já testemunharam tais inclinações de amor. Deus Todo-Poderoso, eterno, onipotente, se inclina do seu trono e coloca sua mão sobre a mão da criança, de seu filho, estendendo o seu braço sobre o braço de José, para que ele seja fortalecido. Mais um pensamento e eu termino este ponto. Essa força era a força da aliança, pois é dito: os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó. Agora, onde quer que você leia sobre o Deus de Jacó na Bíblia, você pode saber que isso diz respeito à aliança de Deus com Jacó. Adoro falar sobre a aliança eterna de Deus. Alguns dos arminianos não podem suportar isso, mas eu amo a salvação da aliança. Uma aliança não feita com meus pais, nem entre mim e Deus, mas entre Cristo e Deus Pai na eternidade. Cristo fez a aliança de pagar um preço por todos aqueles que o Pai lhe deu. E Deus fez a aliança de que ele deveria ter todo o seu povo glorificado. Sem faltar um sequer, nenhuma de suas ovelhas se perderia. Cristo pagou o preço e ratificou a aliança. E tem certeza de que Deus cumprirá a sua parte, entregando cada vaso eleito de misericórdia nas mãos de Jesus. Mas, amados, todo o poder, toda a graça, todas as bênçãos, todas as misericórdias,
todos os confortos, todas as coisas que temos por meio da aliança. Se não houvesse aliança, se pudéssemos rasgar a carta eterna, se o rei do inferno pudesse cortá-la com sua faca, como o rei de Israel fez com o rolo de Baruque, então falharíamos de fato, pois não temos força em nós, exceto aquela que é prometida na aliança. Força comprada com o sangue de Deus, como todas as bênçãos espirituais agora são nossas. Misericórdias da aliança, graça da aliança, promessas da aliança, bênçãos da aliança, ajuda da aliança, tudo da aliança o cristão deve receber se ele há de entrar no céu. E todas as ovelhas de Cristo entrarão como ele prometeu. Agora, cristãos, os arqueiros o magoaram muito, atiraram em você e o feriram, mas seu arco permanece forte e os braços de suas mãos são fortalecidos. Mas você sabe, ó crente, que você é como seu mestre nisso? Esse é o nosso quarto ponto, um paralelo glorioso. Dali é o pastor, a pedra de Israel. Jesus Cristo foi tratado da mesma forma. O pastor, a pedra de Israel, passou por provações semelhantes. Ele foi alvejado pelos arqueiros. Ele foi ferido terrivelmente, mas seu arco permaneceu em força. Seus braços foram fortalecidos pelo Deus de Jacó, e agora todas as bênçãos repousam sobre a cabeça daquele que se separou de seus irmãos. Não vou deter você por muito tempo, mas tenho algumas coisas para lhe dizer, primeiro sobre Cristo como pastor e depois sobre Cristo, a pedra. Cristo veio ao mundo como um pastor. Assim que ele apareceu, os escribas e fariseus disseram: fomos os pastores até esta hora, agora seremos expulsos de nossas honras, perderemos toda a nossa dignidade e nossa autoridade. Consequentemente, eles sempre atiraram nele. Quanto ao povo, era um rebanho inconstante e cativo da aceitação e louvor do homem. Acredito que muitos deles respeitavam e admiravam a Cristo, embora sem dúvida a grande maioria o odiasse, pois onde quer que fosse, era um pregador popular. A multidão sempre o aglomerava e o cercava, clamando Hosana. Eu acho que, se você tivesse subido até o topo daquela colina do Calvário e perguntado a um daqueles homens que clamavam: crucifique-o, crucifique-o, por que você diz isso? Ele é um homem mau? Não, ele teria dito. Ele continuou fazendo bem. Então, por que você diz crucifique-o? Porque o rabino Simeão me deu um ciclo para ajudar no clamor. Assim, a multidão foi muito conquistada pelo dinheiro e influência dos sacerdotes, e medo de perder o louvor do homem. Mas eles ficaram felizes em ouvir Cristo enquanto ele falou em seu ministério. Eram os pastores que o odiavam realmente, porque ele lhes tirava o comércio, porque expulsava do templo os compradores e vendedores, diminuía sua dignidade e ignorava suas pretensões orgulhosas. Portanto, eles não puderam suportá-lo. Mas o pastor de Israel subiu cada vez mais alto. Ele reuniu suas ovelhas, carregou os cordeiros em seu seio e agora é reconhecido como o grande pastor das ovelhas, que as reunirá em um rebanho e as conduzirá ao céu. Rowland Hill conta uma história curiosa em seus Village Dialogues sobre um certo senhor Tiplas, um excelente pregador intelectual que, em um dos seus voos de oratória, disse: ó virtude, você é tão bela, se você descesse à terra, todos os homens te amariam. O senhor Blunt, um pregador honesto que estava na vizinhança, foi convidado a pregar à tarde e ele complementou as observações do digno cavalheiro dizendo: ó virtude, tu vieste à terra em toda a sua pureza e beleza, mas em vez de ser amada e admirada, os arqueiros atiraram duramente em ti e te entristeceram. Eles tomaram você, virtude, e penduraram os seus membros trêmulos em uma cruz. Quando morreste pendurado lá, eles assobiaram para você, eles zombaram de você, eles desprezaram você. Quando pediste água, deram-te a beber vinagre misturado com fel. Sim, quando morreste, tinhas um túmulo por caridade, e esse túmulo foi selado pela inimizade e pelo ódio. O pastor de Israel foi desprezado, a virtude encarnada foi odiada e abominada.
Portanto, não tenham medo, cristãos. Tenham coragem, pois se o seu mestre passou por isso, certamente você deve passar. Para concluir, o texto chama Cristo de Rocha de Israel. Eu vi uma história de alguns dos rabinos antigos. É um conto sobre o texto. A pedra que os construtores recusaram, essa se tornou a pedra angular de esquina. Disse que, quando o templo de Salomão estava sendo construído, todas as pedras eram trazidas da pedreira, cortadas e moldadas, e havia marcado em todos os blocos os locais onde deveriam ser colocadas. Entre as pedras havia uma muito curiosa. Parecia não ter forma descritível, parecia imprópria para qualquer parte do edifício. Eles tentaram nesta parede, mas não cabia. Eles tentaram em outra, mas não poderia ser acomodada. Então, irritados e com raiva, eles jogaram fora. O templo levou tantos anos para ser construído que esta pedra ficou coberta de musgo e a grama cresceu ao seu redor. Todos que passavam riam da pedra. Eles disseram que Salomão era sábio e, sem dúvida, todas as outras pedras estavam certas. Mas quanto àquele bloco, eles poderiam mandá-lo de volta para a pedreira, pois tinham certeza de que não servia para nada. Ano após ano, e a pobre pedra ainda era desprezada. Os construtores constantemente a recusavam. Chegou o dia memorável em que o templo deveria ser terminado e inaugurado, e a multidão se reuniu para ver a grandiosa visão. Os construtores disseram: onde está a pedra principal? Onde está o pináculo? Eles pouco pensaram onde estava o mármore da coroa, até que alguém disse: talvez aquela pedra que os construtores recusaram seja a pedra angular. Eles então a pegaram e a içaram até o topo da casa, e ao chegar ao cume, acharam-na perfeitamente adaptada ao local. Altas hosanas fizeram o céu ressoar quando a pedra que os construtores recusaram tornou-se assim a pedra angular de esquina. Assim é com Cristo Jesus. Os construtores o rejeitaram. Ele era um plebeu, ele era de origem pobre, ele era um homem familiarizado com os pecadores, que andava em pobreza e humildade. Por isso, os sábios do mundo o desprezavam. Mas quando Deus reunir de uma vez todas as coisas que estão no céu e na terra, então Cristo será a gloriosa consumação de todas as coisas. Como dizem os versos, Cristo reina no céu, a pedra mais elevada, e bem merece todo louvor. Ele será exaltado, ele será honrado. Seu nome durará infinitamente mais do que o sol, e todas as nações serão abençoadas nele. Sim, todas as gerações o chamarão bem-aventurado.